Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente bonita, como vocês estão? Eu tô bem, e vocês sabem, eu não estou sozinho, eu falo com a Marisa. Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque agora no apenas o podcast estamos entrando num clima de Halloween, e eu fico muito empolgada, mesmo eu morando no Brasil, eu fico empolgada, porque eu acho que é uma data especial. É uma data meio macabra, que a gente gosta. Você já participou de algum Halloween infantil, Marisa? Eu participava do Halloween infantil em Infantil não, porque eu estudei em colégio religioso, né? Mas eu cheguei numas festas depois que eu era mais velha. Ah, mas não fazia FISC, PBF, essas coisas aí? Não, isso era pra quem tinha dinheiro. Eu era um burguesinho safado e eu fazia isso e de vez em quando eu ia. Eu era meio tímido. Pra mim, uma criança que não era tímida, no mínimo, é um psicopata hoje em dia, né? Exatamente. As primeiras red flags, brincadeira, tá, gente? Nada contra. Tem até amigos que são. Enfim, mas como vocês sabem, a gente sempre começa com alguns avisos e agradecimentos e a gente quer pedir uma coisa especial pra vocês, né? Se for possível, sair no seu Androidzinho, né? Tiver um espacinho extra e você quiser ajudar não só a gente e outros podcasts, vocês podem estar ouvindo a gente pelo Orelo. O Orelo é um agregador que ele monetiza, vamos comparar um pouquinho ele com o YouTube, assim. Então, cada vez que você der um play em um episódio nosso, ele vai estar dando alguns centavinhos aí que podem ajudar bastante a gente manter o podcast. Então, é uma plataforma que monetiza os produtores de conteúdo e já estamos legalizados. Tanto que se você olhar lá no nosso feed, tá lá que esse produtor de conteúdo ganha dinheiro. O dinheiro já está caindo. Sim, já até conversei ontem com alguns seguidores meus, já sei que eles estão transferindo pra lá, então se vocês que estiverem ouvindo a gente por aqui, a gente fica muito agradecido se vocês puderem também transferir, né, e ouvir a gente por lá. Mas, caso vocês também queiram ajudar a gente, siga a gente aí no Spotify, ou dê 5 estrelas pra gente aí, pra quem ouve a gente pelo Apple Podcast. E só lembrando, a gente tá em todos os agregadores possíveis, Rezo, Amazon, Deezer, tudo que você imaginar a gente tá lá, então a gente pede pelo Orelo, mas ouça no que você quiser. E também não podemos esquecer nossos queridos e amados apoiadores que todo mês ajudam a gente a fechar as contas aqui com o editor e dar uma força, e é muito agradecido, assim, a gente é muito agradecido aos nossos apoiadores, não é, Marisa? Sim, demais, e também somos muito agradecidos aos nossos Pix, principalmente os Pix misteriosos, porque eu adoro receber uma notificação do nada do banco às 11 horas da noite e pensar, puta que pariu, o que foi que aconteceu? É agora que clonaram meu cartão. Mas quando eu entro lá, é um Pix de vocês. Aliás, eu gostaria de agradecer mais um Pix misterioso que eu recebi agora, às 11 horas da noite, praticamente, que foi da Jéssica Mesa. Muito obrigada. Lembrando que qualquer valor, literalmente, ajuda a gente aí. Então, se vocês quiserem mandar um Pix também, mande para o contato apenas-um-podcast@gmail.com. E, né, se você for mandar um Pix mesmo, manda uma mensagenzinha também, nós amamos. Mas pode ser só o Pix misterioso também, que a gente gosta também. Outra coisa muito importante, caso você queira seguir as nossas redes sociais, é apenas um podcast, fala com a gente lá. Eu vou dizer que esquecemos de repostar alguns stories, mas é que ultimamente tá bem complicado. Eu tô com uma mulher grávida. Eu tô fazendo TCC, então assim, gente, não tá fácil pra ninguém, tá mas fácil. A gente tá olhando, a gente tá conversando. Ajude a gente lá, poste a gente nos stories e indique pra um amigo que você vai já estar ajudando a gente muito. Vamos tentar ficar mais atentos por lá. E a gente tem que
lembrar que esse é o mês do Halloween. Então, né, antes da gente começar o caso de hoje, a gente vai entrar no clima de Halloween e nada melhor do que falar sobre meio que um vampiro da vida real, né? Vamos falar sobre um caso que envolve vampirismo, né? Pessoas que sentem prazer em beber sangue, lembrando que isso tecnicamente é um fetiche, pessoas podem beber sangue sem ter que matar as outras, tem várias maneiras aí, né? Mas são casos que envolvem vampirismo e caso você se interessa nesse assunto e queira ver um caso muito bizarro, eu fiz um vídeo sobre o Richard Chase, o vampiro de Sacramento, lá no meu canal do YouTube que chama Lady from Stars. A gente já tá com alguns vídeos lá e pra quem quiser continuar nessa vibe de vampiro, eu convido vocês a conhecerem o meu canal. E pega um eno, porque realmente o caso do Jamar Chase você precisa ter um estômago grande. Nem me fale. Estão pedindo podcast porque querem mais detalhes. Então vamos pro caso da semana, que é o vampiro de Düsseldorf, ou Peter Kürtner. Os crimes do sádico Peter Kürtner. Eu não sei falar muito bem ele, não sei falar alemão, meu alemão não está em dia, mas o Peter Kürtner, ele faz vários crimes e a gente vai ver sobre ele agora, né, Marisa? Vamos lá. Isso, esse foi um caso muito importante, assim, pra Europa e também pros estudos de serial killers, né, porque vamos dizer que foi ele que começou a inventar uma moda que iria surgir em peso depois, né? Sim, e inclusive tem algumas coisas bem estranhas que ele tá no museu até hoje, né, Marisa? Sim, a gente já vai chegar lá, né? Então, Peter Kürtner, lembrando que, né, alemão, né, então provavelmente vamos falar várias coisas erradas, nasceu no dia 26 de maio de 1883 na Alemanha, numa cidade que eu realmente não sei pronunciar o nome, mas eu sei dizer que ele é do signo de Gêmeos, assim como um outro serial killer que a gente já falou aqui, que é o Jeffrey Dahmer. Richard Ramirez, se eu não me engano, é de Gêmeos também, só a galera legal. Então ele é o terceiro filho entre os 13 filhos que tiveram, sendo que 2 morreram muito jovens. Ele vivenciou desde cedo o pai, que era alcoólatra, com umas tendências bem sádicas, e para vocês terem uma noção, grande parte do salário do pai dele era usado pro álcool. Então a família, que já não era muito rica, vivia numa miséria muito grande, e desde cedo o Peter, ele vai ser submetido a uns abusos bem constantes e pesados, assim. Vamos lá, quais são esses abusos? Então, né, esses abusos eram, tipo, horríveis, ele era espancado constantemente, e acontecia, né, que como os 2 irmãos mais velhos da família acabaram morrendo, o Peter, em consequência, acabou se tornando o irmão mais velho, e por conta disso, acabava que ele sofria mais, assim, punições do que os demais, e ele acabava apanhando mais ainda. Então, assim, né, gente, uma família grande, em condição financeira péssima, era realmente um ambiente nem um pouco agradável. Pra vocês terem uma noção, eles viviam em um apartamento que possuía apenas um quarto, então pensa aí que ficou pelo menos umas 13 pessoas, né, dentro de casa, e todo mundo junto, num quarto só, e o que acontecia deles ficarem, todos eles, em um quarto só? O pai dele não se importava muito em chegar bêbado em casa e literalmente molestar a mãe deles. Então eles viam a mãe sendo molestada, porque uma das coisas que nas nossas pesquisas mais batiam era como o pai dele era muito sádico, como o pai dele não se importava com isso e como isso vai causar um impacto? Vai causar um impacto na cabeça dele, ele vai ficar vendo isso e vai até, acredito eu, naturalizando, né, Marisa, com o tempo, essas agressões. São coisas que a gente vê na vida da maioria dos serial killers, né? Eles crescem em ambientes muito violentos, então desde cedo eles acabam naturalizando a violência, né? Tanto que o pai começa realizando esses abusos sexuais contra a mãe e logo ele começa a abusar as próprias filhas, tanto que acho que mais tarde ele vai ser preso por incesto até, né? Sim, exatamente. Ele vai ficar um tempo preso e o Peter, ele vai ficar numa situação ainda mais precária, porque querendo ou não, o pai dele era alcoólatra, mas já tinha alguma fonte de renda. Quando o pai dele vai ser preso, eles começam a não ter fonte de renda e ele começa a ter que fazer os primeiros furtos, né, Marisa? Até porque não era uma época
que mulheres costumavam trabalhar ainda, né? Tipo, por mais que fosse das camadas mais pobres, né? Ela, ainda mais uma família grande, com certeza a mãe dele deveria passar a maior parte do tempo cuidando dos filhos, né? Então, antes de completar 10 anos, ele faz uma amizade um tanto perigosa, eu diria. Ele acha um caçador de cães que era do mesmo prédio onde a família dele morava, e esse caçador de cães era bem sádico também. Então ele vai encontrando várias pessoas sádicas durante a vida, e esse caçador adorava ver os animais sofrendo, basicamente. Ele adorava bater nos cães, atirar nos cães, fazer o pior. Então ele também gostava disso, e o Peter, ele vai indo atrás disso, ele vai acompanhando, ele vai vendo isso, e isso vai crescer na cabeça dele como criança, né, Marisa? A gente vai ver que isso vai ter impactos bem reais. Sim, realmente, né? Porque tanto que logo nessa idade, né, ele teoricamente cometeu o primeiro crime dele, né, com 10, 9 anos. E, tipo, se a gente for parar pra pensar nisso, é uma coisa muito absurda, assim, pra uma criança dessa idade. Sim, e vocês podem pensar, não, ele fez esse crime sem intenção. Então vamos pra esse crime, tá? Como foi esse crime? O Peter, ele tinha 9 anos e ele empurra um amigo dele pra fora de uma jangada. E ele sabia que esse menino não tinha condição de nadar, que ele não era instruído na natação. E aí o que acontece, Marisa? Vai um outro amigo tentar salvar esse menino. Exatamente, eles estavam brincando no rio Reno e eles estavam meio que numa jangada feita de madeira. O Peter empurra esse menino que tinha ciência que não sabia nadar, e o outro amigo se desespera com a situação e pula também pra tentar salvar esse amigo. Só que acontece que o Peter começa meio que ficar segurando a cabeça dele pra baixo assim da água, justamente pra afogar esse outro amigo, e acontece que os dois morrem nessa situação. Só que todo mundo achou que aconteceu um acidente, né? Afinal, né, uma criança de 9 anos não seria capaz de cometer um crime desse, né, na mente das pessoas. Sim, e era uma coisa que até a polícia achava normal, porque infelizmente rola muito isso até hoje, das pessoas se irem num rio nadar e não saberem nadar e a correnteza levar. Então a polícia não ficou tentando achar muitos culpados, e isso vai causar no Peter uma coisa bem, digamos, bem comum entre assassinos, que é a sensação de eu escapei, né? Nada aconteceu comigo. Escapei uma vez, então posso escapar outras, né? Exatamente. Bom, aí a gente pode dar um pulo, né, na vida dele, e aos 13 anos ele começou a se relacionar com uma menina que tinha a mesma idade dele. Porém, essa menina se recusava a ter relações sexuais com ele. E nessa época, já que ele não conseguia ter relações sexuais com a companheira dele, ele começou a ter relações sexuais com animais como cabras, ovelhas, e além disso, ele começou a mutilar esses animais para alcançar o orgasmo, que isso é uma coisa que a gente vai ver que ele fez com uma certa frequência, né, em praticamente todos os assassinatos que ele cometeu. Essa necessidade de mutilar para conseguir chegar ao ápice. E ele começa a ter essa recompensa, tipo, quando ele mata, ele sente o prazer, e ele gosta disso e vai cometer isso mais vezes. Então, em 1897, por insistência do pai, ele acaba abandonando os estudos e começa a trabalhar para ajudar na renda da casa. Eram bastante pessoas para alimentar, e ele era o filho mais velho, né? Ele acabou se tornando o filho mais velho. Então, nesse ínter, ele começa a fazer os pequenos furtos dele, e acaba acontecendo duas coisas meio que simultaneamente. Ele é preso, mas não é uma prisão que ele vai ficar muito tempo, e outra coisa que acontece é que o pai dele é preso por estar molestando as irmãs de 13 anos. Então, nisso, o Peter, ele não aguenta mais, ele já tá com aproximadamente 16 anos, e ele foge de casa. Só que ele não foge de casa sem antes roubar tudo que tinha na casa, tudo que era possível para ele pegar e se manter, ele faz, e ele sai. E como é que é essa saída dele, Marisa? Como que ele vai achar uma estabilidade na vida? Olha, estabilidade, assim, ele nunca conseguiu encontrar, né? Porque ele praticamente passou os próximos 24 anos da vida dele sendo preso e solto e arrumando confusão, né? Das mais diversas, no exército, na vida, em tudo. Muitas peripécias, serelepe demais. Aí ele vai preso novamente em agosto de 1899. Só que, gente, era assim, ele era solto. Ele nunca parou, assim, de cometer esses pequenos delitos, assim. Ele invadia vários lugares, casas e tal, justamente pra
cometer esses roubos. E uma coisa bem bizarra é que nas prisões também, ele tentava arrumar algum tipo de confusão, tanto com os carcereiros, com os outros presidiários, pra que ele fosse enviado pra solitária. Essa é a primeira vez que eu ouço isso, mas ele fazia isso porque lá ele estaria sozinho e ele poderia ter um tempo com ele mesmo pra trabalhar suas fantasias eróticas brutais. Então ele vai arranjar briga em tudo, mas ele também não fica muito tempo. Já em maio de 1913, ele é libertado da prisão novamente, ele volta a perambular pelas ruas e ele continua procurando lugar para roubar. Ele era uma pessoa que queria sobreviver e ele vivia desses pequenos roubos até que ele acaba invadindo uma casa onde ele encontra uma filha do proprietário, a Christian Klein, que ela tem apenas 10 anos e sem muita hesitação, já com as fantasias brutais dele na cabeça, ele acaba estrangulando e cortando a garganta da menina com canivete e ao primeiro tocar de sangue, de respingo de sangue no chão, ele ejacula. Então ele sente esse grande prazer por matar e isso é o que faz ele ter vontade de cometer isso novamente, né, Marisa? Sim, só pra localizar vocês, estamos numa cidade chamada Colônia, que é onde ele vai fazer boa parte dos crimes dele, só que esse assassinato acabou acontecendo justamente, como é que eu posso dizer, tipo, obviamente sempre qualquer assassinato, tipo, é errado e tal, mas o que eu quero dizer é que foi justamente em um dia que o pai da Christine tinha se metido em uma briga. Então o que isso vai acontecer? A menininha, né, ela tava dormindo quando ela foi assassinada, e quando o corpo dela foi encontrado na manhã seguinte, as suspeitas acabaram caindo totalmente sobre o tio dessa menina que se chamava Otto. Aí vocês devem estar perguntando, nossa, mas como que isso aconteceu? Porque exatamente assim, no mesmo dia que a Christine foi assassinada, o pai teve uma briga muito feia com esse tio, e esse tio teria dito que ele iria fazer alguma coisa, uma vingança, assim, que o pai não queria esquecer. Então, meio que por conta disso, na cabeça das pessoas, né, não tinha nem como pensar que tinha sido uma terceira pessoa que tinha cometido esse assassinato. O Peter passou completamente impune de tudo o que aconteceu e todas as suspeitas acabaram caindo sobre o Otto. Então, aconteceu que ele foi preso pelo assassinato que ele não cometeu. E realmente foi aquele timing exato, né, Marisa? Isso, foi um timing, assim, muito assim, tipo, nossa, tipo, que treta. Sim, e aquilo, a polícia nem ficou investigando muito, assim, foi aquela prisão que eles dizem prisão fácil, né, eles viram, tinham um motivo, tinham um porquê, e aí eles foram lá e prenderam, e novamente o Peter vai ficar ileso, ele vai de novo se sentir cada vez mais estimulado a fazer isso, afinal ele já conseguia a gratificação sexual que ele tanto queria, e também ele estava escapando. E uma coisa bem bizarra que acontece depois é que o Peter começa a visitar o túmulo da Christine justamente porque ele meio que, sei lá, revivia toda a situação que aconteceu. Ele começava a relembrar da satisfação sexual que ele teve quando ele cometeu esse assassinato e também meio que, acho que também como uma forma de orgulho de pensar, né, que foi ele que cometeu esse assassinato. Na minha cabeça é totalmente bizarro pensar isso, porém não é incomum na mente dessas pessoas. Sim, a gente vê bem claramente quando a gente vai falar pela milionésima vez esse livro, o Mindhunter, quando o John Douglas ele fala sobre essa gratificação do assassino, que alguns assassinos guardam o presente, que seria algum item da pessoa, ou também ou eles voltam ao local que eles cometeram esses assassinatos. E no caso do vampiro de Düsseldorf, ele vai pegar e tocar o solo onde ela estava enterrada. Então isso vai fazer com que ele reviva tudo aquilo e ter o momento de gratificação dele, né? Porque é isso que ele procurava, reviver o momento glorioso dele, glorioso entre muitas aspas, claro. Então, 2 meses depois, ele acaba cometendo outro assassinato quando ele invadiu uma casa e novamente ele encontrou uma garota, dessa vez de 17 anos, dormindo, chamada Gertrude Frank. Então, enquanto ela estava ali dormindo, ele estrangulou ela manualmente e depois ele acabou ejaculando ao ver o sangue dela jorrando pela boca antes dele deixar a cena do crime. E aí a gente já começa a ver qual que é o modus operandi dele, né? Ele já tem alguns crimes e a gente vê que é basicamente ele estrangula, em seguida tenta fazer uma perfuração na garganta
garganta e isso acaba causando, em consequência, a gratificação sexual do nosso assassino. A polícia também não liga esses crimes, tanto porque o primeiro crime já tinha um acusado, né? Então meio que não tinha como a polícia fazer uma conexão, né? Não tinha uma conexão lógica. Eram basicamente um crime já solucionado e um crime em aberto. Então a polícia não vai fazer nenhum tipo de conexão entre os dois. E novamente, assim, o timing, assim, com o Peter, assim, eu fico surpresa porque ele comete esses 2 assassinatos e aí que ele não ia ser nem como, assim, considerado um suspeito. Por quê? Porque acontece a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e ele é convocado pra guerra. Então, tipo, ele vazou dali, né? Então, em 1921, ele, tipo, foi embora, né? Foi lutar na guerra, só que ele começa novamente a arrumar problemas e tretas no exército, o que fez com que ele fosse preso novamente, né? Sim, ele vai ser preso e a prisão dele não vai ser comum, vai ser prisão militar. Então, ele tem uma questão de ele botar fogo nas coisas. Eu também não... Eu procurei isso, mas não achei. Alguns diziam que ele botava fogo, mas eu não... Você chegou a ver alguma coisa sobre, Marisa? Eu realmente não consegui achar muitos detalhes, assim, sobre o que ele fez no exército, assim, que foi tão grave a ponto dele ser preso, né? Mas ficamos aí com esse exercício de imaginação. Logo após isso, depois dele ser preso, ele vai voltar e ficar com a irmã numa cidade pequena chamada Altenburg. Eu me questionei bastante se eles sabiam ou não dos crimes, e aí eu fui pesquisar e meio que descobri que a irmã não sabia de nada, e ele meio que passou uma lorota assim, que ele tinha sido preso na guerra, que ele tinha ficado refém, e por isso ele precisava de uma ajuda, ele tava pobre, ele tava... E provavelmente ele deve ter voltado meio que como um herói, assim, em tese, né? Já que elas não sabiam de nada, o irmão voltou da guerra, devia estar pensando, nossa, né? Elas não tinham muita informação, eu acho que também, né, gente, ninguém tinha informação. E ele tava passando impune várias vezes, então não tinha muito o que conectar ele a nenhum crime. E no exército também, o exército não vai sair liberando coisas civis, né? Tanto que eles perdem a guerra, né? Eles não são os vencedores. Foi spoiler, mas a Alemanha não ganha a Primeira Guerra. Bom, aí o Cupido apareceu, vamos dizer assim, né? Porque ele conheceu a sua futura esposa, né? Que era Augusta Scharf. Não sabemos pronunciar esse sobrenome, vamos chamá-la de Auguste, não sabemos se é assim também. Ela era uma ex-prostituta que passou 4 anos na prisão por ter atirado em um homem que havia abandonado ela no altar, ou seja, um casal perfeito, assim. Será que ela era rancorosa, Marisa? Eu acho que nem um pouco, assim, né? Também quem vai apresentar essa Auguste é a própria irmã, só que a irmã também não sabia muito do passado pregresso dessa amiga. A irmã não tava muito assim por dentro da fofoca, das tretas, né? É aquele tipo de pessoa que fala, não, porque não pode fofocar, porque isso não edifica a vida, viu, gente? Às vezes fofocar edifica sim, previne a gente de entrar em contato com certas coisas, porque tem umas coisas que eu vejo nos casos criminais que eu penso, se fosse no Brasil isso jamais ia acontecer, porque já ia ter uma vizinha fofoqueira se metendo no que ia estar acontecendo na casa, já ia notar uma movimentação estranha, tipo o Jeffrey Dahmer que a gente contou aqui. Se fosse no Brasil não teria durado tanto tempo, porque alguém já teria feito a denúncia, já teria achado estranho, já teria chamado o Procon, alguma coisa. Obviamente já teria uma revolução civil no condomínio e todo mundo estaria botando fogo no cara, né? Mas vamos lá. Então a Augusta, ela descobre que o marido tem relações com 2 crianças. E o que ela faz? Ela encoraja essas crianças a prestarem queixas, alegando que elas tinham sido forçadas a fazer o sexo e, consequentemente, ele vai sendo condenado. Então é a 5ª vez que ele vai ser preso, na qual ele fica preso só 6 meses. Pouquíssimo. Sim, a gente vai ver que ele vai ficar várias vezes na prisão, assim, tipo, inúmeras vezes na prisão, mas inúmeras vezes ele vai ficar sendo preso por 6 meses, 3 meses. Acho que o que ele pega mais é quando ele vai pro exército, que ele pega alguns anos, mas também nada muito grande, assim. No dia 3 de fevereiro de 1928, Peter já estava solto novamente, então ele começou a perseguir uma senhora idosa chamada Apolina Kahn. Então o que aconteceu? Ele começou a perseguir essa senhora e ficou esperando para que ela, a senhora, né, ficasse meio que protegida da visão de possíveis testemunhas que pudessem ver ele tentando fazer alguma coisa contra ela, né? Então ele esperou ela passar meio que
por perto de alguns arbustos. Quando ela fez isso, ele se lançou sobre ela, agarrando ela pelo casaco e gritando diversas vezes pra ela não gritar, pra ela ficar quieta e por aí vai. E depois ele conseguiu arrastar ela até uma vegetação rasteira, vamos dizer assim, aonde ele esfaqueou ela 24 vezes com uma tesoura afiada. Embora muitos dos golpes tenham sido infligidos com uma profundidade muito grande, alguns dos golpes que ele fez com as tesouras chegaram a encostar nos ossos dela, ela conseguiu sobreviver. Gente, eu já tinha contado esse caso na live e me perguntaram, tipo, nossa, mas como que ela sobreviveu, né? Porque era época. Gente, eu não sei, mas na minha opinião foi milagre. Exatamente, porque, cara, 24 vezes e chegou até o osso. E a gente tá, tipo, em 1920 também, e hoje em dia já ia ser difícil. E sim, 1930, nossa, realmente não tem muitas questões. O anjinho da guarda, de certa forma, tava ali pra ficar de olho. Sim, tava protegendo. E também, na época, isso começa a ser noticiado, não, Marisa? Pois é, né? Porque começou a chamar a atenção das pessoas e logo depois, no dia... Pensa, esse primeiro crime acontece, né? No dia 3 de fevereiro e no dia 8 o Peter ataca novamente, né? Então ele vai começar a cometer crimes muito rápido um do outro. Então a cidade, assim, a região vai começar a ser tomada por uma onda de violência e isso vai deixar as pessoas desesperadas, elas não vão entender muito bem o que tá acontecendo. E o Peter, ele tentava ser muito esperto, porque olha que coisa, ele meio que entendia que ele não podia manter um padrão de vítimas, porque se ele mantesse um padrão, ia ficar muito na cara que tinha sido a mesma pessoa. Então ele começa a atacar pessoas de idade diferentes, ele começa a atacar homens também, às vezes ele trocava, né, em vez de usar a tesoura ele usava uma faca, em vez de usar uma faca ele usava um martelo. Ele tenta meio que ter essa consciência, eu acho isso muito bizarro. Não tinha documentário na Netflix pra você assistir e pensar, putz, eu teria escondido esse corpo melhor. Exatamente. Ele faz o EAD dele. Sim, ele pensa sobre modus operandi. Claro que não existia a palavra modus operandi, mas ele entende que fica muito mais fácil a polícia localizar um criminoso que está na mesma área se ele usar os mesmos métodos. Então ele começa a meio que camuflar o que ele faz, né? Ele começa a atacar senhoras de idade, crianças, pessoas adultas, homens. Então, tipo, não tem um padrão no ataque, só são pessoas sendo atacadas. Isso também eu acho uma questão de ele se sentir muito confiante. Uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele estava numa das prisões, nas primeiras prisões dele, ele se achava muito superior a todo mundo. E depois, em umas outras prisões, ele começa a fazer amigos que vão ajudando a ele a ter essas fantasias de brutalidade, essas fantasias sexuais. Então ele vai entendendo tudo isso, ele vai entrando no mundo do crime e ele vai começando a pensar como a polícia, tanto que algumas vezes ele vai aparecer em algumas cenas dos crimes, não é mesmo, Marisa? Sim, né, tipo, acontecia o crime, né, vocês sabem, né, acontece alguma treta, vai um bando de fofoqueiro ver o que aconteceu, e ele era um desses fofoqueiros que ia lá pra ver, conversava com a polícia, né, às vezes ele chegava até a dar umas pistas falsas também, pelo que eu entendi, né. Sim, exatamente. Mas, como eu disse, né, os ataques vão começar e vão ser um atrás do outro a partir de agora. A gente se prepara, porque realmente a ordem cronológica, assim, de vítimas do Peter é bem confusa. Tanto que eu acho que a gente pode dar até uma média, assim, ele fez tantas vítimas, assim, tal, mas a gente nunca vai saber porque, gente, é uma cronologia, assim, muito... Meu Deus do céu, não faz muito sentido, né? Gente, é 1929 na Alemanha, destruída pela guerra. Interior. Exatamente. Tipo, tem as informações mais básicas porque ele também chegou a confessar muitas dessas coisas quando ele foi preso. Mas não tem uma cronologia, digamos, jornalística a ponto de mostrar claramente o que estava acontecendo. Então essa foi uma das nossas grandes dificuldades nesse caso, né, Marisa? Foi uma das partes mais difíceis da pesquisa, né? Mas vamos lá, né? No dia 8 de fevereiro, ele ataca novamente uma menina que tinha apenas 9 anos de idade, chamada Rosa Oliger. Enquanto ela estava já inconsciente, ela foi apunhalada no estômago, na têmpora, nos órgãos genitais e no coração com uma tesoura. E novamente, né, o Peter sentiu muito prazer em ter feito isso, e ele não parou por aí. Acho que esse, assim, claro que todos são brutais, mas esse me deixa, assim, com aquela pulga atrás da orelha, porque depois que ele faz tudo isso, ele acabou incendiando o corpo da Rosa. 5 dias depois, no dia 13 de fevereiro, ele comete mais um assassinato, dessa vez um homem chamado Rudolf Skinner. Ele era mecânico, ele tinha 45 anos e ele estava
no subúrbio de Finden-Nord e ele foi esfaqueado 20 vezes, principalmente na cabeça, nas costas e nos olhos. E aí, né, gente? A cidade já deveria estar um caos e essa cena do crime especificamente do Rudolph, a gente consegue confirmar que o Peter voltou lá pra conversar com a polícia, informando falsamente a um detetive que ele havia ouvido falar sobre o assassinato por telefone. Sim, ele vai começar a querer entrar nas investigações e dar, né, pistas falsas. Uma vibe meio Ed Kemper, assim, né? Broderagem lá com os policiais. Sim, e é bem estranho também, porque é aquilo, ele vai tentar entrar na polícia, mas ele também não tinha trato com a polícia, gente. Ele não era brotherzão, ele só tentava... Ele não era que nem o Ed Kemper, que era chamado de Big Ed, tipo, ele não conseguiu esse feito. Sim, ele não era brother dos policiais a ponto deles não acreditarem que ele cometeu um crime. Bom, né, como eu disse, o Peter meio que tava tentando dar uma confundida, assim, na cabeça da polícia, mas parece, assim, que não deu muito certo, né? Porque por mais que ele tenha atacado pessoas com perfis diferentes, a polícia percebeu que aquilo tava muito brutal, né? Não era uma coisa comum. E, além disso, ele invadia essas casas e não levava nada, assim, de valor. Então, não parecia que era um latrocínio. Então, isso fez com que eles sim conectassem e tivessem a suspeita de que talvez ali teria sido a mesma pessoa que estivesse por trás desses assassinatos. Mas, como eu disse, não para por aí, né? Porque ele vai começar praticamente a cometer um crime atrás do outro. Marisa, só antes explica o que é latrocínio. Latrocínio eu adoro porque todo jornalista fala sempre assim, latrocínio, roubo seguido de morte. Exatamente, só pra deixar os parênteses. Sim. Vamos lá, nos meses seguintes ele tentou estrangular mais 4 mulheres, mas elas acabaram se afastando dele e conseguiram sobreviver. Em agosto de 1929, aí, né, que eu falei que ele é classificado como serial killer, né, mas parece até uma coisa meio de assassino relâmpago, né, porque vai ser um atrás do outro, né. Sim, o Spray Killer. Sim, e ele acabou matando cerca de 6 pessoas, assim, mais ou menos um mês. No dia 11 de agosto, ele acabou esfaqueando diversas vezes uma mulher chamada Maria Ham, e esse caso também, acho que é o segundo, assim, que eu fico com a pulga, assim, atrás da orelha, assim, porque, na verdade, quando ele viu ela, ele tinha a intenção de crucificar ela em uma árvore, porque ele achava que quando as pessoas fossem ver essa cena, né, porque essa é uma coisa que é estar num ambiente público, as pessoas iam ficar muito chocadas, ia causar um alvoroço, né, então ele queria causar esse alvoroço, então ele teve essa ideia. Só que acabou que isso não aconteceu, ele não conseguiu fazer isso. Então o que acontece? Ele acaba enterrando o corpo dela porque ele não tem, digamos assim, ele não tem força o suficiente para fazer o que ele tinha pensado, que era crucificar uma pessoa, que era crucificar essa pessoa e mostrar para todo mundo. Porém, ele não vai deixar isso impune. O que ele faz? Ele escreve uma carta detalhando o crime e também detalhando onde estava esse corpo, e a polícia tem acesso, a mídia tem acesso, e tanto que essa carta vai ser publicada em um dos jornais alemães, que vai aparecer, e aí que ele vai ganhar uma notoriedade ainda maior, né? É aí que o crime dele começa a ganhar proporções, eu diria, nacionais dentro da Alemanha, porque aí, pense, os crimes já estavam acontecendo, já tinha muitas pessoas sendo esfaqueadas, só que agora é basicamente um zodíaco, sabe? Isso me parece... Isso que eu tava pensando, né? Novamente, né? O Peter andou para que os demais pudessem correr. Desculpa, mas eu lembrei disso. Meu Deus, que horror. Mas é verdade, porque, tipo, ele, tipo, fez muitas coisas, assim, vocês vão ver que, tipo, assim, ele vai ser um dos primeiros caras, assim, que vão ser avaliados como meio que um assassino em série, tanto que a palavra assassino em série em alemão surge por causa do Peter, por isso que eu quis fazer essa comparação, assim. Então, tipo assim, ele foi, tipo, um dos primeiros caras, assim, tipo, ele vai ser um dos primeiros, assim, que vai fazer isso de ficar mandando carta, né, coisa que depois o Albert Fish vai fazer também. É meio bizarro pensar nisso. E é bem bizarro pensar nisso, que se a gente parar e estudar o caso dele é basicamente vários casos que a gente vê aqui no próprio podcast. A gente já falou dele tentar confundir a polícia, de Kemper, dele mandar carta, dele ser um pouco exibicionista, ser como o Zodíaco. Então, assim, ele vai ser um manual de estudo muito rico para entender essa parte de criminologia em si, né, Marisa? Uhum.
Bom, as coisas vão começar a ficar cada vez mais tensas, né? Porque no início da manhã do dia 21 de agosto, o Peter acabou atacando 3 pessoas aleatoriamente. Primeiro foi uma garota que tinha 18 anos, em seguida um homem de 30 anos e uma mulher de 37 anos. Todos esses ataques foram separados, né? As pessoas não estavam juntas. Eles ficaram gravemente feridos e todos afirmaram à polícia que o agressor não tinha falado nada pra eles antes de atacar, né? Então ele esfaqueia nessas 3 pessoas, só que todas elas acabaram sobrevivendo apesar dos ferimentos. E essa é outra coisa, digamos, estranha, porque o Peter, ele não tem essa questão do motivo, né? Ele faz isso muito aleatoriamente. Até hoje, digamos, a cartilha policial, eles vão tentar achar um porquê, né? E nesse caso nunca tem um porquê, sabe? É bem bizarro isso. E deve ter sido muito difícil pra polícia localizar ele. Então vocês vão ver daqui a pouco no desfecho que foi tudo meio que tipo uma sorte do destino, assim, a maneira que ele vai ser preso. Nossa, foi assim, foi literalmente uma cartada de sorte. Vocês já vão ver. Bom, acontece que depois disso ele acaba assassinando 2 irmãs, e esse caso ia ficar muito conhecido. As 2 irmãs, né, uma delas tinha 5 anos e a outra 14. Uma delas ele matou por estrangulamento e a outra ele fez um corte no pescoço, e daí, né, de acordo com as nossas pesquisas, foi a primeira vez que ele experimentou sangue, né? Ele bebeu o sangue do pescoço de uma dessas irmãs, e aí que provavelmente ele vai receber esse apelido de vampiro de Düsseldorf. Bom, no mês seguinte ele assassinou outras 2 mulheres, só que dessa vez ele usa um martelo para acertar a cabeça. É novamente ele tentando despistar o modus operandi dele. Ele vê que fica meio manjado essa questão da faca e ele tenta partir para outra, mas continua com seus crimes brutais, né? Ele faz uma vítima de 31 anos, que se chama Ida Reuter, e outra de 22, que chama Elizabeth Dwyer. Depois disso, ele tentou atacar mais 2 mulheres novamente com o martelo, mas elas acabaram sobrevivendo porque o martelo meio que acabou quebrando durante o ato, então ele acabou desistindo. Além disso, né, se eu não me engano, esse vai ser o último crime dele, que foi quando ele esfaqueou 34 vezes uma criança e deixou o corpo dela em um beco. Esse caso aconteceu no dia 7 de novembro de 1929 e era uma garotinha que tinha 5 anos chamada Gertrude Alberman. Então a gente vai para a parte final do caso, que em 14 de maio de 1930 ele tenta seduzir e assassinar uma mulher recém-chegada em Düsseldorf. Ela queria um emprego maior porque Düsseldorf era digamos assim, não seria uma cidade grande, acredito eu, ela meio que seria uma cidade média, mas que teria bastante oportunidades de emprego. Então essa moça se chama Maria Budlik e ela veio de Colônia em busca de moradia e um emprego melhor. Peter, ele chega a convencer essa mulher a acompanhar ele para casa dele, e antes de seguirem pro local, ela vê algumas atitudes estranhas, né, Marisa? Sim, ela começa a perceber, assim, que ele era muito esquisito. Ela começou a desconfiar que ele estava sendo muito hospitaleiro com ela. E logo ele começa meio que pedir para que eles tivessem uma relação sexual. E ela acabou negando e pediu para ir embora do apartamento do Peter, né? Então ele se ofereceu a levar ela para um albergue. Porém ele conseguiu, né? Ela não conhecia a cidade, né? Acabou levando ela, então, para um bosque pouco povoado. Onde ele agarrou ela e acabou cometendo um abuso sexual, né? Ele estuprou ela e tentou estrangular. Ela sobrevive a esse ataque, só que, no entanto, ela acabou não deixando meio que isso só pra ela, e ela acabou meio que escrevendo uma carta detalhando o que tinha acontecido pra um amigo. E aí que acontece, tipo... coisa mais surreal do caso. Sim, acho que esse vai ser, de todos os casos que a gente já contou aqui, um dos desfechos mais loucos, na minha opinião. Sim, mais inesperados, mais estranhos e, assim, totalmente sorte e graças que teve um carteiro que foi meio xereta, né, Marisa? Por isso que eu digo que fofoca pode ser muito importante, né? Então, o que aconteceu? Ela ia enviar essa carta pra esse amigo, só que ela meio que acabou escrevendo o endereço erroneamente, e essa carta acabou caindo nas mãos dos funcionários do correio, que decidiram abrir
essa carta e ler o que tinha lá. Eles acharam isso muito bizarro e decidiram entregar pra polícia. E foi aí que eles descobriram quem era o Peter. Tipo, cara... Foi assim que ele entrou no radar da polícia. Porque, gente, ele não tava nem no radar. Ele era basicamente um peixe pequeno que ficava indo e vindo por questões de furto, por questões que ele era meio piromaníaco, mas não tinha questão de assassinato. Basicamente, os crimes... Sei lá, era só mais um maluco que tinha na cidade, assim, então, tipo... Exatamente, era só mais uma pessoa que comete crimes leves e que volta e meia vai preso, a polícia conhece, mas também ele não tinha muito questões de ele ter feito algum crime violento, ele nunca foi pego, então ele vai entrar no radar da polícia. Então, né, o que aconteceu? O inspetor decidiu ir até a casa do Peter, mas justamente nesse dia que ele foi, o Peter não estava lá. E como a gente disse, né, ele começou a entrar no radar da polícia e ele percebeu isso, né, ele sabia que a polícia tinha ido até a casa dele e ele começou a perceber, assim, que logo ele seria preso, eles iriam descobrir o que ele tinha feito. E eles tinham já na época meio que uma recompensa, se você soubesse qualquer coisa sobre os casos que estavam acontecendo, alguma informação, você poderia fazer essa denúncia. Se a informação que você tivesse fosse relevante, eles te dariam uma recompensa. Então ele meio que começa a conversar com a esposa que ele tinha na época para que ela denunciasse ele e assim, quando ele fosse preso, ela teria algum dinheiro, né? Porque provavelmente quem provia a grana assim dele e da esposa deveria ser boa parte dele, né? Então se ele fosse embora, ela poderia ficar com alguma grana, o que eu acho muito bizarro ele ter tido esse tipo de preocupação. Dele ter sido humano, né? Por que ele pensou nisso? Não faz sentido na minha cabeça. Exatamente, ele quis dar o golpe do seguro, né? Preocupar, nossa, minha esposa vai ficar sem dinheiro, né? Fiz tudo isso, mas a minha esposa vai ficar sem dinheiro? Não. Ah, mas é que eu acho que tem a questão da mãe, sabe? Da mãe, do pai, dele ver como o pai saiu e as coisas ficaram difíceis. Ah, sim, mas mesmo assim é meio esquisito, porque parece, tipo, um micro sinal de empatia. Então, tipo, é meio bizarro pensar por esse lado, sabe? Sim, depois de tudo que ele fez, mas é como a gente diz várias vezes. A gente não pode tentar achar o respostas pra tudo. Isso, a vida não é tão preto no branco, sabe, gente? Tem uma camada cinza muito difícil de prever às vezes, né? Bom, ele meio que acabou, né, que ele se denunciou, eles se fizeram a denúncia e ele foi preso pelos crimes que ele cometeu, mas sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento por isso, né? Então, ao todo, o que foi que ele confessou? 68 crimes, incluindo 10 assassinatos e 31 tentativas, ou facada, ou estrangulamento, ou estupro. Então, é bastante coisa, assim, é bastante coisa. E isso foi muito difícil nesse caso, achar nome de vítima, achar a data e achar uma linha temporal, porque não se tem muita informação disso. Basicamente, a gente vai descobrir os crimes dele pelo que ele falou, né? Então, pelas confissões dele. Uma das coisas que acontece que eu acho bem, digamos, diferentes nesse caso é que o juiz ele pede para 5 especialistas diferentes olharem o caso do Peter Conter para ver se ele era insano, se ele tinha algum problema, sabe? Tinha muito essa questão de ele ser alguma coisa meio que desviante, sabe? Ele ser estranho, e todos os psicólogos da época, psiquiatras, entram com um senso que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele era ciente daquilo e ele só não se importava, na real. Sim, ele até meio que tenta justificar, né? Ele acaba falando que ele cometeu esses assassinatos por uma vingança pelos horrores que a vida havia cometido com ele e pelos problemas que ele teve durante a infância. Então ele estaria reivindicando aquilo que lhe era devido. O que é muito parecido com o que o Richard Chase fez no julgamento dele, né? O Vampiro de Sacramento, que eu falei que tem lá no meu canal. Eles fizeram basicamente a mesma coisa, a mesma justificativa, falando, foi porque eu tive uma infância ruim, então decidi fazer isso, né? E uma coisa bem bizarra, porque essa foi meio que uma das primeiras avaliações, se não a primeira avaliação realizada, né? Avaliação profissional com um serial killer sexual. Sim, e isso vai
vai dar origem a alguns livros. Os pesquisadores, acredito que de toda a Europa, vão começar a pesquisar esse caso, porque esse caso se torna muito difundido, porque tem tudo isso, né, gente? A questão do vampirismo, a gente vai ter vendo na cultura pop, traz uma influência, né, muito grande, né, Marisa, pro caso dele, e o caso dele foi muito emblemático por muitas questões. Justamente, acho que por ter sido o primeiro, né, não era uma coisa tão comum, né, se a gente for parar pra pensar, né, na época, assim, não era que nem os anos 70 nos Estados Unidos, assim, que, tipo, tinha um atrás do outro. Então, acho que tudo era muito novo e as pessoas ficaram meio que muito interessadas nisso de alguma forma, né, e o Peter, assim, vai ser condenado à morte pelos crimes que ele cometeu, vai ser morte na guilhotina, que eu nem sabia que usava guilhotina ainda nessa época. Sim, mas a morte dele foi na guilhotina. Então, no dia 2 de julho de 1931, aos 48 anos, o Peter ele vai ser morto na guilhotina. E indo pro, digamos, corredor da morte dele, ele tem uma fala bem emblemática. Que essa é outra coisa que ele ia ficar famoso, foi por causa da última frase dele. Diga-me, depois que minha cabeça for cortada, ainda poderia ouvir, pelo menos por um momento, o som do meu próprio sangue jorrando, do toco do meu pescoço? Essa seria um prazer de acabar com todos os prazeres. Provavelmente ouviu, né? Porque de acordo com o que dizem, né? Quando a pessoa é decapitada, ela fica uns 3 segundos ainda consciente. Então ele chegou a ter o prazer final, né? É, uma vibes Albert Fish novamente, né? E, gente, isso foi realmente... Nessa parte eu fiquei bem chocado. Não, se eu tivesse ido pra morrer, eu nunca ia pensar numa frase pra falar. Exatamente. Ainda mais assim, tipo, eu ia falar, sei lá, foda-se, cara. E ele pensou numa frase espirituosa que pra ele fazia sentido, né? Porque ele sentia prazer nisso. Então, sei lá, disgusting. Mas agora vamos para as influências do Peter na cultura da época e alguns filmes, assim, que foram feitos a respeito dele. Então, o primeiro filme que tem, né, que eu acho que é o mais conhecido, no Brasil tem o nome de Vampiro de Düsseldorf, em tradução livre, né, uma cidade à procura de um assassino. É um clássico do expressionismo alemão que trata sobre a vida do Peter Kürten. E a coisa bem bizarra é que esse filme ele foi lançado no dia 11 de maio de 1931, ou seja, antes dele ser executado, né? Será que ele chegou a ver? Que curioso, acho que não, né? Provavelmente não, mas a gente vê que a grande influência que ele teve, sabe? E é aquilo, né? Vamos lá, estamos no mundo do capitalismo, as pessoas queriam ganhar dinheiro, né? E a, digamos, hype dele devia estar bem alta, mas esse filme é um clássico e acho que um dos atores que faz ele é bem conhecido, acho que chegou até a fazer Casablanca, uma coisa assim, um ator bem conhecido. E outra coisa que foi bem importante, um autor chamado Carl Berger, ele escreveu um livro sobre esse sadismo, que chama The Sadism, um livro clássico sobre a literatura criminal, então que ele vai tentar entender essa questão de sadismo e crime, sabe? Então vai ficar bem marcado na época esse livro. Vou confessar, eu cheguei a ler só a sinopse dele, ele parece um livro bem interessante, mas eu não tive acesso a ele. E como esse caso não poderia terminar sem outra bizarrice, né? A cabeça do Peter foi dissecada e mumificada, né? Porque eles queriam meio que ver se tinha alguma diferença, assim, nele com uma pessoa normal, vamos dizer assim. E acho que não encontraram grandes coisas, mas a parte bizarra é que essa cabeça está num museu. E nos Estados Unidos, ele não tá na Alemanha, tá? E acho isso muito louco, teve um transporte ainda, tipo, olha só, até viajou, tipo, mano, sei lá, acho esquisito. Eu sei que tem outro serial killer que é o Diogo Alves, que o pessoal de Portugal sempre pede pra eu contar, porque é um serial killer de lá, a cabeça dele também tá dentro de um pote. Do Diogo Alves, especificamente, eu fico muito surpresa, porque tá muito conservado. Do Peter eu não cheguei a ver. Qual que é o museu que ele tá? Ele tá, né, pra quem quiser ir fazer uma visita depois da pandemia, ele tá no Replies Believe It or Not. Que é meio que um museu de esquisitices, pelo que eu vi aqui. Bom, gente, mas o caso é esse. Espero que vocês gostaram. É meio difícil de falar, né? Mas espero que tenha dado aí pra assistir o episódio de hoje. E agora a gente vai pros nossos momentos 5 centavos. Momento 5 centavos! 5 centavos. O que te fez sofrer, sorrir e achar bizarro? Sorrir não, né? Porque não tem como sorrir com um caso desse. Sorri quando ele foi preso. Exatamente, mas eu vou te dizer que hoje eu consegui fazer você rir, né, Marisa? E por que eu consegui fazer você rir com esse caso? Ai...
Não sei, né, gente? Às vezes quando a gente vai pesquisar caso criminal, a gente sempre vai achar uma coisa que a gente não queria ter visto. Eu percebo isso. Sempre vai aparecer alguma coisa, assim, muito, sei lá, meio doente, assim. Um fã-clube bizarro. Camiseta de serial killer, aquele tipo de coisa, né? Bem suave. E acabou que o Thiago mandou um site pra mim chamado All Famous, que é tipo um site para famosos. E, tipo assim, tem, tipo, uma contagem regressiva pra quando vai acontecer o aniversário do Peter. Que evento, né? Grandes eventos da humanidade. E, além disso, tem, assim, as categorias, né? Vou ler aqui algumas delas pra vocês, assim, da biografia nele, né? Tem vida pessoal, sobre o Peter Curtin antes da fama, mas nem foi essa parte que eu achei bizarro, porque tem conquistas de Peter Curtin. Aí tá escrito, ele foi executado no dia 2 de julho de 1931 por 9 assassinatos e 7 tentativas de assassinato. E é isso aí, a grande conquista dele é ter sido guilhotinado. E quem amou... Bom, gente, esse caso eu achei muito bizarro, né? Tanto que o Thiago perguntou, né? O que vamos gravar? Eu falei Halloween, já falei, acho que esse caso aqui vai dar boa, assim, entre aspas, tá? Eu achei, tipo, muito interessante porque eu não conhecia esse caso, não vejo muitas pessoas falando dele, pelo menos em português, assim. Queria dizer que acredito que somos o primeiro podcast PTBR a falar sobre ele. Pelo menos BR, sim, que não tem muitos sobre ele, até vou ser sincero que os podcasts que eu vi em inglês ou eram muito pequenos sobre ele, tinham muitas poucas coisas a adicionar. Acho que o podcast que mais trouxe coisas interessantes foi aquele podcast que volta e meia é dublado pela Parcast, que é o Assassinos em Série. Eu ouvi ele em inglês, e caso vocês queiram treinar o inglês, essa é uma dica, já que a gente tá no momento 5 centavos, caso vocês queiram treinar o inglês, vocês podem ouvir o Assassino em Séries em inglês, porque é muito pausado, é muito fácil de entender. Até eu que não sou grande coisa em inglês consegui entender muito bem, e é muito fácil entender. Só uma coisa que me irrita nesse podcast é uma moça que fica falando sobre psicologia e ela não é psicóloga e ela fica metendo altos estudos e eu acho bizarro. A gente, que eu sempre falo, eu sou uma pessoa curiosa, né? Por isso que eu falo de casos criminais. Eu não gosto de me meter em assuntos que eu sei que eu não posso me meter, porque não é a nossa área de estudo, né? Thiago, você pode falar de vegetações, mapas, não sei o que, eu posso falar do que? Eu posso falar de inglês e é isso. Literatura, você pode falar de literatura, você pode ler os casos criminais da Darkside aí e falar pra galera, porque eu sei que você tá recebendo altos livrinhos da Darkside, não é mesmo, Marisa? Sim, graças a Deus, estamos aí com os recebidinhos. Outra coisa só pra gente terminar, tem um negócio chamado Fans Love nesse site, chamado All Famous. E o Peter, ele tem 2.977 fãs. Alguém deve ter clicado sem querer, não é possível, clicou pra salvar, sei lá. Eu gosto de pensar nessa possibilidade. E outra coisa que a gente tem que falar, gente, que cortezinho de cabelo totalmente alemão e bizarro, né? Nossa, eu sempre falo, né? A gente não pode falar que existe uma aparência de serial killer, mas a cara dele eu acho muito bizarra. Outra coisa muito importante, se você veio e ficou até aqui com a gente aí, até aqui, vai lá no nosso Instagram e indica casos pra gente que possam fazer parte do nosso Halloween. A gente vai ter novidades. Vamos gravar com um outro podcaster da podosfera aí que também fala sobre casos criminais. E inclusive essa semana saiu uma notícia do Zodíaco de terem descoberto a identidade dele. E vamos lá, né, galera? Eu vou falar que eu achei parecido de fato, mas ele veio muito do nada, sabe? Às vezes eu fico um pouco com uma pulguinha atrás da orelha, porque, sei lá, o cara já morreu. Vamos contar o caso. Basicamente, o cara já morreu há uns 3 anos, eu acho que ele morreu em 2018. Não passaram muitas informações sobre por que ele seria, e é basicamente a identidade dele. Pra mim, parece mais uma teoria, assim, do que uma verdadeira comprovação, mas o caso do Zodíaco é muito complicado, assim, se a gente for ver. É realmente aquela coisa que a gente sempre fala, né? Esses casos de antigamente, a galera sempre quer ter a verdade absoluta, e querendo ou não, o Zodíaco já faz uns 50 anos que o caso aconteceu. 52 anos. Então muito tempo, vai ser muito difícil provar de fato que foi ele. Então, mas acho que é isso mesmo por hoje, então tchau, gente, até a próxima. Tchau, galera! Eu gosto de tudo
tudo que é engraçado. Você quer ouvir uma piada? Não quero ouvir uma piada. Não Acho que sei, agora foi não é o meu momento para ouvir uma piada. É super tranquilo, né, Google? Ai, desculpa. Saúde.